E aí, como começamos essa semana? Bom dia, pessoal. Começamos a semana melhor, né? Um pouco diferente, aí, um pouco mais robotizado, mas junto com o mercado com um tom um pouco mais positivo, até mesmo pelo patamar de preço que a gente vem chegando. Acho importante essa reação do Ibovespa nessa região de preço. E vamos acompanhar, né? Temos Jackson Hole no final dessa semana. Acho que vai dar um direcionamento bem interessante aí em relação as decisões do Fed, né, Felipe? Mas, principalmente, tá, o que me chama a atenção é essa questão da variante Delta ter ganho tanto impacto nos noticiários, né, em um momento onde a inflação, né, vinha ganhando cada vez mais força. Tá? Então, vamos ver aí, querendo ou não, os mercados ganharam tempo, né, para se ajustar. Não podemos nos esquecer que os resultados das companhias estão vindo aí muito bons, né, e a correção já está acumulando aí 2 meses e meio. Então, o investidor tem que ficar atento. Nós não tivemos gatilhos operacionais ainda de compra, mas quem sabe, né, ao longo dessa semana a gente não tem alguns gatilhos operacionais e não dê para aproveitar aí um novo rally de alta que a Bolsa pode sim ter, mesmo com todo esse tom negativo que a gente tem aqui dentro do Brasil. Ô Guga, inclusive eu vou até aproveitar a pergunta da Juliana aqui, que a gente estava fazendo as contas, na semana passada a Bolsa perdeu 2,59%, no ano já zerou os ganhos, né? Já está perdendo 0,67%, e aí a Juliana faz o seguinte, e aí, como é que está essa retomada da economia? Eu até te pergunto, vai vir uma retomada? Você acha que de repente um cenário doméstico está começando não, né? Está seguindo, tumultuando ali os mercados, principalmente aqui no Brasil? A gente vai conseguir experimentar uma retomada até o fim do ano ou esses gatilhos estão cada vez mais complicados de serem acionados? Eu acho que a gente nunca teve tanta participação assim de pessoas físicas no mercado, né? E acaba que nós, como pessoas físicas, somos mais imediatistas. Nós queremos o resultado mais no presente, no agora, porque o custo do trade-off para nós pesa no nosso bolso imediatamente. O que seria o trade-off? A troca, né, entre tomar risco ou usar o dinheiro, né, ou aplicar em algum outro instrumento que, em tese, não se tem tanto risco, né, como é o caso, por exemplo, de aplicações em renda fixa. Né? Então, com o juro subindo, obviamente, né, fica mais atrativo também tomar posição em renda fixa e diminuir sua posição em renda variável. O Brasil tem muito dever de casa para ser feito, e toda vez que tem que se fazer esse dever de casa, parece que existe um sofrimento muito grande, né? É uma briga, é questionamento, se tem uma deterioração no âmbito político, né? E isso faz com que a nossa bolsa tenha muito mais oscilação, ou seja, tenha muito mais intensidade nesses movimentos de sobe e desce, né? Que aí depois a gente considera isso como volatilidade, né? Do que quando a gente olha e compara com a bolsa nos Estados Unidos, né? Então, lá fora, as coisas estão mais robustas, né? E aqui a gente está com mais volatilidade. Tá? A Bolsa, ela querendo ou não, ela é um indicador para a economia, né? Um indicador que a gente consegue entender, será que a gente vai ter realmente, eu acho que a pergunta da Juliana é super válida por causa disso, né? A gente vê a nossa Bolsa devolver tudo que tinha ganho, né, em 2021, a gente viu aí uma narrativa no início do segundo semestre muito forte de que os resultados do segundo semestre seriam muito fortes, né, o que cria uma expectativa positiva em relação ao futuro muito grande. E até foi um dos comentários que eu fiz no início do semestre. Olha, gente, Bolsa 130 mil pontos, ok. O próximo grande rally que eu enxergo teria que ir para 180 mil pontos. Precisa muita coisa ser entregue. De fato, tem que ser muita coisa ser entregue. Mas a gente precisa ter um critério muito claro para tomar essas decisões, para acreditar que o mercado possa, né, subir até esse nível de preço. E quando a gente olha no momento que se estava, né, ali nos 130 mil pontos no início do semestre, com uma mudança de narrativa muito forte por parte de todos os analistas e de todas as instituições, inclusive algumas falando de bolsa 200 mil pontos e até mais, né, tu começa a perceber o seguinte, olha, existe aqui um excesso de otimismo, muita pessoa física posicionada, querendo ou não, institucional local também já bem posicionado em bolsa, e a gente dependendo do quê? Do investidor estrangeiro entrando, né, para fazer com que a gente tenha um novo movimento aqui dentro do Brasil. Tá? Acaba que
freia-se um pouco a entrada do investidor estrangeiro, as notícias locais começam a deteriorar e o investidor, pessoa física, começa a se desfazer da sua posição porque começa as suas expectativas não serem concretizadas. Bolsa corrige, vem corrigindo semana após semana. Nós enxergamos aí a nossa bolsa zerando e agora a gente tem que ficar acompanhando e vendo os sinais que a gente vai ter de curto prazo. Tá? A variante Delta veio a tirar um pouco das expectativas, mas os números das empresas, né, mostram que essa retomada da economia está acontecendo. Tá? Os números das empresas, pelo menos, mostram isso aí. Certo? Óbvio, a bolsa não é a economia em si, é expectativa de resultado de companhias. A bolsa é expectativa. Né? A bolsa não é a economia em si, se a gente for parar para pensar, para analisar. Tá? Então a gente tem que ser muito estrategista, né? A gente tem que entender o que é que tem de qualidade, porque o mercado vai olhar para aqueles ativos que têm mais qualidade, certo? Mas a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter critério para tomada de decisão, para tomada de posição, né? E entender que a gente não precisa fazer um casamento para o resto da vida com nenhum ativo. Né? Então tem que pegar as oportunidades mesmo, usar as oportunidades a seu favor. Maravilha. Ô Guga, vou aproveitar aqui até a pergunta do Dietmar Ram aqui e falar assim, Guga, a gente pode ter esperança para essa semana? E ele dá até uma risadinha aqui. Você pode analisar e dar uma projetada aí para a semana, para hoje, o que você consegue avaliar no gráfico? Bora lá, o que eu estou enxergando aqui de informação, né, para essa semana? Para hoje primeiro, tá? Primeiro ponto que me chama a atenção, Felipe, é a questão da amplitude da nossa volatilidade. Né? Eu sempre tenho que ter um critério, tem que ter uma base para poder utilizar, para poder fazer as minhas medições e as minhas projeções. Tá? A gente percebe aqui, Felipe, que desde o dia 17 de agosto, tá, a gente vem tendo um aumento na volatilidade do mercado, ou seja, nas oscilações intradiárias do preço. Tá? A gente percebe aqui que a gente vinha em tendência quando a gente olha para 11 de agosto, ganha-se volatilidade, tá? E agora as projeções dos movimentos do mercado, elas não são pequenas. Tá? Para você ter uma ideia, Felipe, a minha expectativa de alta, ou seja, caso de fato o mercado comece a ficar otimista, a minha expectativa de alta é que a gente possa retornar lá para casa dos quase 123 mil pontos. Tá? Digo que é 122 alto, ou seja, acima de 122.500. Tá? Aonde eu começo a me preocupar aqui no intradiário? Se nós fecharmos hoje abaixo aqui da região dos 119 mil pontos. Tá? A gente precisa se manter acima dessa região dos 119 mil pontos para voltar a ter uma expectativa positiva. Tá? E ir a 123 seria incrível, seria muito bom. Tá? Um cenário negativo seria a gente retornar aqui para os 117.300 pontos. Então nota que a movimentação que eu estou esperando não é uma movimentação de 0,5%, 1%, eu já estou esperando movimentações de 2% ou até mais no curto prazo. Tá bom?